Olá, estamos aqui em Feira de Santana, no Lutz Coworking, né? Hoje é dia de evento. Vocês vão escutar isso aqui depois, mas a gente tá gravando em Feira de Santana, no nosso primeiro evento de feira, e tô com dois convidados especiais no nosso AgiCast de hoje para falar sobre empreendedorismo. Então, sejam muito bem-vindos. Lila, Obrigada. se apresente. Lila Bastos, empreendedora e empresária na Soulfit Alimentos Saudáveis. Então, pessoal, vocês não estão entendendo. Quem não tá aqui, quem tá só escutando, vai ter que ir lá no YouTube procurar de Bahia. E olha pra isso aqui, minha gente. Tá com lanchinho lanchinhos aqui, tá? fit. Saudável. A pessoa que é a louca da coxinha hoje pode comer à vontade. Hoje você pode comer 10. Não, mentira, Ó, ela falou tô que é brincando. fit, mas eu não tô acreditando não, viu? Porque Como? gostoso desse jeito, não, muito bom. É até difícil acreditar que é fit nesse negócio desse. Pois é. Se apresente, Railan. Pois é, que prazer estar aqui, né, no AgiCast, Railan. Sou cantor, empresário, empreendedor, CEO aqui do Lutz Coworking. E que prazer receber inaugurando o nosso estúdio de podcast. Lila, que eu já conheço, que já sou fã, já sou cliente da Soulfit, já fiz várias parcerias juntos. Foi. E também o Agi, que eu já acompanho muito, e que bom que tá vindo em Feira de Santana, porque Feira de Santana tem muita gente boa e merece uma associação como a de vocês aqui na nossa cidade. Que maravilha, que massa. Olha que felicidade. Hoje eu tô só alegria, não tô com meu parceiro, né? Leandro, que é sempre comigo aqui, mas a gente tá aqui para falar sobre empreendedorismo. Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Experiência, conta aí algo, a nossa audiência é de empreendedores, né? E de micro e pequenos empreendedores. Contem uma história de vocês, algo que marcou vocês no período de, assim, início, meio ou momento atual, assim, de empreendedorismo. O que é que vocês trazem pra gente? Vida real. Aqui a gente traz vida real, né? Porque Google tem um monte de coisa. Mas e a vida real, a prática? Pois é. Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana há 14 anos que eu sou enfermeira. E eu comecei minha vida, claro, exercendo a profissão, mas infelizmente ou felizmente, eu digo mais como felizmente porque toda experiência é válida, Claro. eu tive umas ocorrências que não foram tão legais dentro da minha profissão. Eu sofri algumas pressões mentais, psicológicas, e isso realmente me incomodou muito e me fez procurar o autoconhecimento, me fez procurar profissionais para que eu conseguisse realmente me conhecer e entender o que eu poderia fazer de diferente que não fosse dentro da enfermagem. Eu acabei escolhendo a profissão muito mais, não por mim, mas pela minha família, pelos meus pais, Sim. que isso influencia, né? E eu venho tentando não fazer isso com as minhas filhas por experiência própria. E para mim foi um completo aprendizado, né? E eu acabei iniciando na enfermagem e eu passei no concurso público como meu pai queria, então eu fiz a vontade dele. E no momento que eu passei no concurso público, todo mundo ficou feliz, mas eu fiquei ali fazendo, executando, mas não tão feliz, não tão satisfeita e nem tão completa. Então, eu trabalhava em 3 lugares, em 3 prefeituras, né? E trabalhava no SAMU de Candeias, Camaçari e SAMU de Feira de Santana. E eu estava até conversando hoje de manhã com uma parceira de treino de crossfit, e aí ela falou assim, mas você saiu do concurso público, você não tá mais? Eu falei, não, eu pedi exoneração. Ela, sabe, se assustou, aquela coisa de, meu Deus, você é louca. Mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Eu surtei na BR, indo trabalhar. Eu tive um surto psicótico. E eu estava andando no meio da pista, no meio da estrada, e o policial tinha uma... Rodoviário Federal. Rodoviária estadual, né? Que na pista é o estadual, que tem um postinho. E aí, na frente do postinho, eu passei e eu estava andando no meio da pista. Ele me parou e disse que ia reter o veículo e que ia reter também minha habilitação. Eu comecei a chorar, fiquei desesperada e falei com ele que eu ia fazer de tudo para conseguir chegar até o trabalho, porque eu estava indo trabalhar. Ele me liberou
porque Deus age em todos os momentos, né? E Ele me liberou. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei para trabalhar. Eu pedia férias, mas ninguém me concebia as férias. Eu tinha férias vencidas, então eu falei, então se eu não consigo as minhas férias, infelizmente eu vou ter que me tratar, porque eu não posso continuar aqui. Quem vai te substituir? Bom, não sei, mas eu não consigo mais evoluir no trabalho, eu não posso mais ficar. Então eu fui afastada por 6 meses e fiz tratamento psiquiátrico, fiz acompanhamento psiquiátrico, fiquei afastada e depois desse período, no momento de voltar, eu pedi exoneração. Sim. Eu não podia mais ficar naquele espaço, viver aquilo dali, porque para mim não tinha mais propósito. Eu tive crises e crises de ansiedade. Então, foi uma experiência realmente que me trouxe muito aprendizado e me transformou na mulher que eu sou hoje, porque eu sou muito forte. Eu sou uma mulher muito forte, que eu sustento muito peso, mas eu sou daquele tipo de mulher que eu sustento e eu tô aqui dando risada e você não sabe o que tá passando por dentro, né? Sim. E existe até uma frase que fala que pessoas fortes acabam... Eu lembro dessa frase, inclusive eu sou péssima em frases, eu sou péssima em ditados, eu não lembro de nenhum, eu falo todos errados. Minha seguidora sabe, eu falo tudo errado. Mas é um ditado que no final das contas ele passa uma mensagem de que você é forte, mas que você consegue sustentar tudo, mas no fundo você também tem seus momentos de fraqueza, mas você não consegue transparecer isso. Então, essa profissão me moldou muito. Tudo que eu passei me moldou muito e conseguiu me aperfeiçoar e me tornar o que eu sou hoje, né? Eu consegui por causa da experiência que eu tenho da enfermagem. Muito bom. E é aquela coisa, né? Eu também trabalho com gente. Então, trabalhar com gente sem cuidar da gente, verdade, não existe. Não dá. Possível. Não existe isso. E daí eu comecei a empreender ainda, trabalhando na enfermagem, né? No entanto que muita gente me pergunta no Instagram como começar, e eu sempre aconselho. Comece com o que você tem, mas se você ainda tem um vínculo, comece nele. Né? Porque assim, abandonar tudo, jogar tudo pra cima e começar a empreender também não é o caminho, a não ser que você tenha grana pra fazer isso. Investimento. Né? Investimento. Mas assim, você tá no trabalho, começa aos poucos, começa sentindo, começa realmente vendo se aquilo dali é teu propósito, se serve pra você. Validando e testando, né? Exatamente, Perfeito. porque às vezes não serve, às vezes não é aquilo, não é aquele caminho. E Deus vai mostrando no caminho onde seguir, como fazer. Eu pedi exoneração de 2 vínculos e o terceiro foi Feira de Santana, foi o único que eu fiquei. Mas em novembro de 2020 eu coloquei o joelho no chão e eu pedi a Deus, me mostra, me revela o que é que eu tenho que fazer. Se eu tenho que continuar no SAMU e ainda com a Sulfite, ou se eu tenho que deixar a Sulfite, me mostra o que é que eu tenho que fazer. E eu lembro que uma colega de trabalho, que ela, inclusive, ela é cristã, em dezembro eu saí de férias e ela saiu em janeiro. E em novembro ela falou assim, ô Lila, você tinha tanta saudade de tu. Eu falei, por quê? Ela, porque você não volta mais. Tem bola de cristal na sua casa? Sabia, né? Aí eu, como assim, mulher? Ela, você não volta mais. Você vai sair de férias agora. Eu falei, sim, janeiro eu saio. Eu falei, sim, fevereiro eu tô aqui. A gente vai estar aqui, eu vou estar trabalhando. Você não volta, Lila. Você vai sair de férias e você não volta. E quando foi em janeiro, dia 21 de janeiro de 2021, eu recebi uma ligação do RH me desligando da prefeitura. Então, Deus age muito quando a gente pede, quando a gente tá Verdade. firme ali no propósito, a gente pede e Ele mostra. E eu pedi, e eu não podia dizer, que ruim, poxa, perdi minha vida. De maneira alguma, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer. Obrigada a Deus por essa resposta. Ele me mostrou qual caminho eu deveria seguir. Verdade. Então, foi a partir desse momento que eu comecei realmente a viver apenas do empreendedorismo. Massa. Então, eu tenho 1 ano e alguns meses, né? Que foi em janeiro de 2021, eu tenho 1 ano e 7 meses apenas vivendo do empreendedorismo com a Sulfite. E depois disso, a Sulfite alavancou. É porque Sabe? quando a gente Porque você focou, né? Focou quando a naquilo gente ali, ele vai dá se expandir. tempo e faz, é muito massa. Exatamente. Então, foi quando a Sulfite realmente voou, sabe? Eu vi que, meu Deus, e aí foi crescendo e acompanhando o crescimento, acompanhando todo o crescimento. E quando a gente está dentro, quando a gente foca, realmente tem resultado. Fazendo gestão, né? Não tem Exato. pra onde correr. Mas é o que eu sempre falo, é o que eu sempre... Para quem me pede, para quem me pergunta, mas comece aos poucos, vá fazendo, comece com o que tem. E com certeza, no caminho,
você vai vendo, a situação vai passando, vai mostrando Perfeito. por qual caminho você deve seguir. E inicialmente, o que eu tenho para falar é isso. E assim, Lila, eu acho que a sua história é muito parecida com a de muitos empreendedores. Sim. É claro que com a especificidade da sua história, da sua área, mas todo empreendedor, antes de empreender, passa por um desconforto. Em algum momento ele está se sentindo ali desconfortável no que ele está fazendo, seja no Exatamente. CLT, seja na faculdade, seja na escola, seja onde for. Porque tem muito empreendedor hoje, cada vez mais os empreendedores estão começando mais cedo, né? Sim. Então isso é muito bom. Então, quando a gente está naquele desconforto, é que quando surge as novas possibilidades. Então, Isso. muitas vezes a gente está desconfortável com a situação da nossa vida, seja ela qual for. E aí, o que é que a gente faz com esse desconforto? É entender, poxa, se eu estou aqui nesse momento que eu estou me sentindo talvez um pouco angustiado, que eu não estou me sentindo tão feliz, que talvez eu esteja passando por uma crise de ansiedade ou uma depressão, o que é que eu vou fazer nesse momento? Eu acho que a Qual grande é esse questão é nome? essa. É encontrar novas alternativas para sair daquele desconforto. Se eu estou nessa situação, e é bem parecido, sua história é bem parecida com a minha também. O Lutz é uma ideia que o Lutz é o coworking, onde a gente está aqui alocado, onde está acontecendo nosso podcast, esse podcast aqui do Age. E eu também tinha uma inquietude muito grande de querer empreender em novas áreas, que eu acredito muito nisso, no multiempreendedorismo. Sim. Eu tenho uma banda, né? Tenho minha carreira de cantor, tenho minha carreira artística, tenho aqui o Lutz. Já vim já de educação familiar empreendedora, meu pai eu também trabalho na empresa da família que tem mais de 32 anos. Então assim, quando eu cheguei na empresa já tinha mais de 20 anos de existência, né? Então é uma empresa muito consolidada, que a gente tem novos desafios. O desafio de quem está começando é totalmente diferente de quem já está há 5 anos no mercado. O desafio de quem está há 10 anos, só que o engraçado, que eu passo isso em várias vertentes da minha vida, é que todo momento a gente tem desafio. Com certeza. Não seja, eu acho que A pelo vida menos é um desafio. a vida é um desafio, empreender é um desafio. Então assim, hoje eu estava assistindo um vídeo de Paulo Musi, você deve conhecer, Paulo Musi é um médico, um player grande aí da internet, e ele falou o seguinte: o empreendedor, ele tem que encontrar conforto no desconforto. O desconforto é eterno, porque a gente está o tempo todo procurando coisa nova. O que o Lutz, poxa, tenho todas as salas aqui alugadas, mas vou empreender com coisa nova, vou montar um estilo de podcast. Então já vem novos desafios, assim o tempo todo. Não, tá A tudo gente tá pronto, o espaço tá massa. Eu posso dormir agora. Vou ficar tranquila, não. Vem aqui uma ideiazinha, acende uma lâmpadazinha, não. Mas é desse Parece- jeito não é mesmo. desse Empreender é isso. Empreender é A isso. gente parece um siri na lata. É um siri na lata. Não posso ficar parada, não. Não posso. Porque vai dando. E assim, eu sempre fui muito inquieto. Eu acho que quem empreende é o tempo todo inquieto, quer novidade. Na verdade, quer é um fazer. perfil. É um um mindset perfil. de crescimento. É um mindset, isso. perfeito. É um mindset de crescimento. Tem que ter. Muito tem que bacana. E aqui, vida real, viu? A gente gosta desse jeito, falar da vida real, da prática, porque o podcast da AGE surgiu também com uma oportunidade, né? Não era pandemia, não era. A gente teve a ideia lá em 2019, a gente só gravou um podcast presencial, e aí, um mês depois, veio a pandemia. Faz como o Renê, que é o nosso, né, do Vale Podcast aí, a gente começou a olhar pra frente e dizer, e aí, vai parar? Não vai parar. Dá pra rolar, cada um na sua casinha, e assim a gente seguiu. Então, eu acho que é uma oportunidade atrás de oportunidade. A gente gravou aqui também com Leidiane do Sebrae, e ela trouxe muito isso. Que o Sebrae está sempre se adaptando às necessidades. E eu falo muito que as pessoas precisam buscar. É aquela coisa de, tem o perfeccionista que é o grande, né, o empreendedor. Não, eu já sei como é que faz, eu faço sozinho. E hoje a gente não vive sozinho. A nível de, vocês trabalham com pessoas, certo? Desenvolvem pessoas. Lila no negócio, Railan também. Como é o trabalho de liderança de vocês? Conta um pouco pra gente. É aquela liderança em que existe uma responsabilidade, né? É como eu converso toda vez que eu faço reunião com as minhas funcionárias, as minhas colaboradoras, que eu nem gosto de chamar de funcionária. É como eu falo para elas, como eu converso. Eu sempre começo a reunião agradecendo por todas estarem comigo. Porque se eu não tivesse elas, eu não estaria onde eu estou. Quem me sustenta, quem está lá na Sofit agora, fabricando, atendendo os clientes, divulgando, quem está lá fazendo isso são elas. Então, eu não poderia estar aqui se eu não tivesse elas. Sim. Eu não poderia estar em casa dando atenção à minha família se eu não tivesse elas.
Então, eu sempre deixo isso claro para elas, que eu preciso delas. Ah, mas se você faz isso, você vai se colocar na mão da pessoa. Mas existem pessoas e pessoas. E eu preciso de pessoas que eu possa confiar. Se eu não puder confiar na pessoa que está na cozinha comigo... Ah, Lila, você deu as suas receitas para quem está na cozinha com você? Óbvio. Como assim? É claro, eu ensinei como eu faço. Inclusive, elas executam o trabalho da mesma maneira ou melhor do que eu. Porque elas estão ali todos os dias e elas estão fazendo todos os dias. E o que aperfeiçoa é a rotina de fazer todos os dias. Essa coxinha maravilhosa aqui, esse formato lindo. Eu nunca conseguiria, vou falar sério, eu não conseguiria fazer um formato desse. Minha gente. Eu não conseguiria, mas entendendo. quem criou a receita fui eu. Eu criei porque eu sei qual é a técnica, eu sei como fazer, o que é que deixa o sabor. Eu fiz curso, eu me especializei para isso. Mas eu preciso de mãos para fazer isso daqui, porque sozinha eu não faço. Então, o que eu deixo também para as empreendedoras que estão começando, quando é que eu vou colocar uma pessoa para me ajudar? Quando é que eu vou deixar de ser sozinha? Você vai deixar de ser sozinha quando você não consegue mais fazer tudo. Ou até não consegue mais crescer. Perfeito. Isso. Justamente. Quando Pessoas você está... precisam de pessoas. Eu tenho Não que tem pra onde correr. Exatamente. Quando você está já sabe, numa condição que não dá mais para fazer tudo só. E como é que eu vou pagar? Bom, primeiro você resolve um problema. Depois você resolve o outro. Verdade. Resolve um problema, depois resolve o outro. Contrata uma pessoa, você vai treinar a pessoa, ela vai estar contigo. E você, uma pessoa faz 100 coxinhas, 2 pessoas fazem 200 coxinhas. Você vai vender 200 coxinhas, então você vai ter mais receita para cobrir o funcionário. Quando eu vou calcular que eu preciso de mais um funcionário, quando eu vou colocar no cálculo, estou te contratando aqui, agora eu preciso aumentar minha meta, eu vou ter que vender mais, porque eu preciso te pagar. Então, a minha liderança, ela é participativa. Eu coloco as meninas, eu coloco minhas colaboradoras e só são mulheres, viu? Não estou excluindo os homens, não estou excluindo os homens, não. Mas é porque, assim, eu venho de uma profissão que ela é completamente feminina, né? Não é na questão de preconceito, mas a enfermagem acaba sendo muito feminina. Sim. E a gente tem muito contato com mulher na enfermagem. E eu já vim com essa ideia de negócio, de ter um negócio para que eu passasse também essa força para a mulher. A força que eu tenho, eu passar para as mulheres que trabalham comigo, para que elas consigam entender que elas também podem, né? Que elas também têm uma força dentro delas. Então, acabei trazendo isso também para a Soulfit. Na embalagem tem até assim, feito por mulheres. Achei massa, botei isso. Que massa. Feito por mulheres, para valorizar mesmo. E a minha liderança é assim, desse tipo participativo. Então, eu sempre estou perguntando para elas, eu sempre estou incluindo elas no processo. Quando eu fecho uma negociação, a primeira coisa, reunião amanhã. Conto para todo mundo. Gente, e agora a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer para produzir tanta coisa? Aí elas ficam, ai meu Deus, que massa. Aí começa a chorar, porque fica emocionada, sabe? Se sentem parte. Se sentem parte. Então, a liderança participativa faz isso. Traz, né, aquele colaborador para mais junto e para dentro da marca mesmo. Fazer parte da marca. Perfeito, Legal. perfeito. Eu também concordo com isso aí, Lila. De uma liderança participativa. Porque não tem pra onde correr. Assim, quando a gente começa a empreender, realmente a gente tem que fazer tudo. Não tem pra onde correr. Quando você começou, você tinha que fazer a coxinha. É o eu empreendedor, né? É o vendedor, o marqueteiro. É o vendedor, o marqueteiro. É o keep. Justamente. Planejador é o keep. estratégico. Faz tudo. E aí, com o passar do tempo, a gente vai sentindo a necessidade de contratar profissionais melhores do que a gente. O grande erro do empreendedor é achar que a equipe dele, que ele tem que ser o top. Eu tenho que ser o melhor da minha equipe. Não, eu tenho que ser o melhor em marketing. Não, a minha coxinha só eu faço. Esse modelo aqui... Pra sair assim, Pra sair assim sou tenho eu. que fazer. Não. O pensamento tem que ser totalmente diferente. Se eu vou contratar alguém pra fazer uma função específica, essa pessoa tem que ser muito melhor do que eu. Meu marketing ele tem que ser muito melhor do que eu. Eu tenho que, claro, saber conversar, tenho que saber o básico, inclusive. O alinhamento, você tem que saber de tudo da sua empresa. Tudo que acontece, você tem que ter noção. Mas você tem que contratar pessoas melhores do que você. Porque não faz sentido eu contratar alguém que eu vou ser melhor. Então, assim, o tempo todo, e o líder também, hoje, e isso tem mudado muito, porque a administração do passado era aquela administração centralizadora. Tudo tinha que passar pelo dono da empresa, tudo tinha que passar por quem estava ali na frente. Um parafuso que fosse colocar na parede, o dono tinha que saber. Hoje em dia, com o advento da internet principalmente, e hoje a gente consegue escalar muito mais na internet, escalar a venda, a Lila passa por isso, a gente passa também todos os dias na Autopeças. Então, assim, a gente não tem como saber de tudo, mas a gente tem como criar procedimentos.
Eu penso muito em uma liderança com procedimentos. A gente tem que criar um procedimento operacional padrão. O que é que meu colaborador vai chegar e vai fazer de manhã? Qual vai ser a rotina dele durante o dia? Para que assim, porque quando você coloca alguém para fazer uma função que ele não sabe o que deve ser feito, tudo está certo. É aquela história, né, do Alice no País das Maravilhas. Que não sabe para onde ir, todo caminho está certo. É válido. Então, assim, se você coloca alguém numa função, dê a ele ferramentas, primeiro ponto. E segundo ponto, ensine o que ele deve fazer. Mostre a ele o que ele deve fazer e cobre. Todo líder hoje e sempre tem que aprender a delegar funções. Poxa, eu vou delegar, eu tenho que passar a função para meu colaborador. Não delargar, né? Delargar é quando você pega, você fala assim, ó, faça aqui essa coxinha, pronto, você ensina de uma vez. Não. Tem que ser igual a minha. Aí não saiu do jeito que você queria. É, Nossa, mas justamente. por que não saiu? Eu ouço E a sempre. supervisão? Eu ouço sempre aqui, eu não consigo, sempre aqui nos cursos, né, a gente sempre ouve, não, porque meus funcionários não fazem do jeito que eu faço. Só eu consigo fazer do meu jeito. Véio, abre, expande essa mente aí. Expande, desbitola isso. Porque realmente você tem que procurar alguém que faça melhor e que supra a sua necessidade naquele momento. Com certeza. Eu estou vivendo isso, inclusive, com a questão da formatação de franquia, né? Sim, perfeito. Porque eu acabei de formatar a empresa para franquear. Hoje já tem uma franqueadora. Então, essa formatação dos processos fez com que eu organizasse minha casa. A casa está toda organizada. Sim. Como é que tem que sair o café? O café, ele sai com uma colherinha de brigadeiro. Se não sair, tá errado. No manual tá lá escrito café de 50 ml, sai com a colherinha de brigadeiro. Perfeito. Então, é padronizado, é padrão. E aquilo ali, na minha unidade tem que sair, na unidade de Salvador tem que sair, na unidade de... Qualquer unidade que surgir tem que sair. Perfeito. Da mesma forma. Então, é padronização. Quando a gente padroniza os processos, tem muito a alavancar, tem muito que crescer. E a empresa, uma empresa organizada é uma empresa que fatura bem, é uma empresa que lucra bem, é uma empresa que tem grandes retornos. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vocês entraram num ponto que eu queria começar a falar agora. Raylan tem 3 negócios. Né? A gente pode dizer assim, participa do Sim. negócio do pai, mas cresceu dentro disso. Cresci dentro disso. E hoje toda a parte de RH e o financeiro e o administrativo como um todo eu ainda faço. Pois é. Lila tá agora formatando franquia. Quando a gente fala de crescimento de um negócio, eu tenho um negócio estável, que está prosperando e está abundante. Isso quer dizer que cheguei num patamar, numa meta que eu tinha de um sonho, e talvez eu até ultrapassei esse sonho. Mas aí eu quero subir um próximo nível. O que é necessário? Como é que vocês enxergam? Vocês já trouxeram muito sobre processos, né? Base, gente. Base. Negócio. É processo. Começou plano de negócio, né? Plano de negócio. Entendeu, começou a rodar, começou com os processos básicos, porque tem que entender como é que as coisas vão funcionar no meio do caminho, e aí você começa a crescer um pouco mais e melhorar os processos. O que é que vocês enxergam a mais de necessário para o crescimento desse negócio? Planejamento. Planejamento, total, justamente. E assim, o empreender é trocar o pneu com o carro andando. Gravem isso aí. Empreender é trocar o pneu com o carro andando. Porque você começa a ter uma demanda maior de cliente, e aí você fala, poxa, eu preciso de equipe. E aí você vai colocar uma pessoa a mais ali. Aí de repente a sua equipe ali, ou você precisa, poxa, eu tenho um fornecedor que só consegue me fornecer 10 quilos de farinha por mês. Eu tenho que procurar um novo fornecedor. Eu estou trocando o pneu com o carro andando. Estou trocando o pneu com o carro andando o tempo todo, porque não tem como. E aquela questão, eu sempre observo isso. Às vezes, quem quer começar a empreender quer esperar o momento perfeito. Não, eu tenho que ter um plano de negócio, eu tenho que ter a embalagem tal, eu tenho que ter a coxinha tal, eu tenho... Não, Nem começa. Se Começa fizer o cálculo de ter e menino, vai tem ajustando. menino, não tem. E vai ajustando, que nem da filha, justamente. Tem que acontecer, começa e vai ajustando. Porque se você for esperar o momento perfeito... E eu passei isso aqui no Lutz. Deixa eu contar pra vocês. Passei isso aqui no Lutz. A ideia do Lutz, eu conheci o Cowork tem uns 5 a 6 anos, quando eu viajei para São Paulo. Fui para um evento e aconteceu dentro de um Cowork. Aí cheguei lá e falei, poxa, que bacana e tal. No Cubo? Lá no Clube Work. Clube for Work. Não é Clube for Work, não. É Clube Work. Clube Cowork. E aí eu fui nesse... E São Paulo tem vários, né? Tem o WeWork, que é um work mundial, que tem em todas as capitais do mundo. Então, é outra cultura, é outra realidade, né? Outra pegada mesmo. E aí eu conheci o Cowork e falei, poxa, isso dá certinho lá no prédio, né? Que aqui a gente tem prédio próprio e sempre teve a retífica no primeiro andar, no térreo no primeiro andar. Eu falei, poxa,
isso dá certinho lá no prédio da gente. E aí ficou aquela ideia na gaveta, né? Ficou só aquela ideia. Foi quando em 2019 a gente começou a reforma, né? Comecei a reforma iniciozinho de 2019, reformando aqui e tudo assim. A gente foi fazendo aos poucos. Porque como já estava muito estabilizado já, e assim, a demanda de uma empresa de 30 anos de mercado é grande. Muito Sim. cliente, muita... Só como eu te falei, o tempo todo inquieto. Queria empreender com uma coisa nova. Já tinha a banda também na agonia, então pronto. Envolvi tudo embolado ali, falando, não, vou... Tô ficando doido, tá tô tudo ficando bem. doido, vou criar uma coisa nova, tá tudo bem. E aí, a gente começou, aí não tinha piso, não tinha nada, a gente começou a colocar o piso, fazer as paredes. A gente se programou para inaugurar em maio de 2020. Foi quando veio a Hashtag pandemia. pandemia. A gente já estava já na fase final, né? A fase do acabamento, e quem mexe com obra sabe que é quando acaba mesmo, é o acabamento. Acaba com o empreendedor, a fase final. E aí eu falei, não, vou dar uma segurada, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Tudo muito estável. E aí no final do ano passado, no comecinho desse ano, na verdade, a gente pegou e inaugurou, 2 anos depois. Mas aí é um bebê, né? Eu digo que o Lutz é um bebê. Eu tenho um filho que é mais velho do que eu, que é a empresa já da família, familiar, e tem um bebezinho. Eu tenho meu filho de 4 anos e tenho um segundo filho, que é o Lutz, que tem o que 8 meses. Então, assim, os desafios são novos desafios. A gente tem que realmente trazer, e quando a gente está sendo bem pioneiro aqui nesse ambiente de inovação, de tecnologia, de trazer para a feira um ambiente totalmente instagramável. Qualquer lugar aqui você consegue gravar conteúdo digital. E o nosso foco é justamente isso, trazer o digital para a Feira de Santana cada vez mais. Lila é uma das pioneiras também. Lila há muito tempo produz conteúdo, então já é uma referência aqui na cidade. Que bom que você está aqui, Lila. Seja bem-vinda, esteja sempre aqui. Vou estar ao seu lado aqui. Muito bom, muito bom. E aí quando eu conheci, trouxe para a feira, então tem novos desafios. Então, os desafios são novos. E para crescer, eu acho que um dos caminhos, Elane, de quem já está no mercado tradicional, principalmente há muito tempo, é estar inserido no digital. Porque as empresas de 10, 15, 20 anos precisam estar no digital. Hoje, antes da gente abrir um CNPJ, a gente vai procurar qual é o Instagram. Fazer o Instagram. Antigamente, como é que a gente conhecia? É até o mais fácil. É o mais fácil, sim. É um portfólio, a gente tem. Hoje a gente tem um canal de televisão. Aqui, ó. Ó. Pra quê? Antigamente, quando, há 10 anos atrás, que a gente ia conseguir, sem a ajuda de uma grande empresa, de uma mega empresa, ou de uma transmissão, ou de uma televisão, de uma emissora de televisão, fazer algo como a gente está fazendo aqui. Com recurso próprio. Juntou 3, 4 empreendedores e está aqui conversando. Então a internet não é nem o futuro, é o presente já. Então todo mundo tem que estar inserido. E para escalar, para crescer, um dos caminhos é com certeza o digital. Estar inserido no digital. Massa. Como é que eu tenho? Todo mundo pode vender na internet. Isso é fato. Todo mundo pode ganhar dinheiro na internet. Ou ao menos divulgar o seu produto na internet. Então esteja no digital. Você que está aí assistindo, que é empreendedor e que conhece alguém que já tem uma empresa consolidada no mercado físico, no mercado fora do digital, incentive essa pessoa a estar no digital, porque com certeza é uma forma dela crescer. Sim, massa. Muito bom. Lila, você começou dizendo planejamento. Bem tímida aqui. Assim, planejamento. Não tem como. Eu falo É a base. sempre. É a base. Eu falo A base de sempre Maslow. no meu Não tem a Instagram. base de Maslow? É, A base do empreendedor. planejamento. Planejamento. É. Não tem como seguir sem planejamento. Um dia desses eu postei no meu Instagram a realização da assinatura do primeiro contrato de franquia. Né? E eu fiz um curso até com o Moab, Sim. que foi um curso de brand que eu fiz na pandemia. Né? Eu aproveitei a pandemia para estudar. E eu fiz um curso de branding com ele, e assim, eu fiz o planejamento até 2025. E no planejamento de 2023 estava a formatação de franquia. E eu consegui fazer em 2022. Então, tem que ter planejamento. O meu planejamento de 2025, eu tenho um que é bem grande, é uma coisa bem grande. Eu gosto assim, tem que sonhar grande. Bem grande e que eu tenho quase certeza que eu vou conseguir Daqui até lá. em 2023, ano que vem perfeito. já. Vamos manter assim. Aí eu vou ter que refazer meu planejamento, entendeu? Então, planejamento, não tem como crescer, sair do lugar sem planejamento. Porque quando a gente planeja, inclusive planejamento não é só colocar lá, vou fazer isso em 2023, tá? Aí vai ficar esperando o negócio acontecer. Não, a gente está trabalhando, lutando até para conseguir chegar aqui. Meta. Isso, Perfeito. meta pequena, meta média, meta grande. E aí a gente consegue alcançar o objetivo, né? O objetivo final. Então, a base do crescimento é o planejamento. É planejar e executar. Perfeito.
para mim, base de tudo é planejamento. Não tem como sair do papel. Não tem como a gente fazer algo sem estar planejado. Muito legal, Inclusive, muito eu aprendi legal. a planejar também com cálculos, porque antes eu não planejava, agora eu planejo. Não, minha com gente, cálculos. tem que botar no papel. E é aquela coisa, Eline, daqui a 5 anos tudo vai mudar, mas o planejamento é pra mudar mesmo. Sim, claro. Planejamento O ele vai ser planejamento, na verdade, é um adaptável. norte, né? Que a gente tem, mas ele precisa mudar. Pra não, tipo, botar a mão na cabeça e dizer, e agora não, eu planejei isso não vai dar certo. Então, peraí, deixa eu fazer minha gestão de risco e vou mudar a rota. Exato. Mas se eu não tenho um planejamento, eu boto a mão na cabeça e paro. Fala, verdade. E aí não faz nada. Não é isso? Né? Aí fica só vendendo o dia, né? Vivendo dia após dia ali. O que aconteceu, eu vou estar encarando. Gastando o nosso bem Eu tô mais vendendo precioso. Que é o e tempo. não sei aonde eu tô chegando, eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, tem empreendedores hoje empresários hoje que vivem assim, né? Que vai fazendo sim, mas você quer chegar onde? Não, eu tô aqui só fazendo para gastar o dinheiro e Isso, você falou. Maldivas, com o cartão de crédito devendo. propósito, precisa ter E propósito. Lila falou um negócio aqui massa, que começou a aprender a calcular, né? A planejar no cálculo. Exato. Muito empreendedor, você deve ver isso muito lá no AGE. Se você perguntar qual é o seu faturamento mensal, não sabe. Pior que o faturamento é o CMV. Tem gente que... Cadê? E a troca? se você falar em CNV, E a troca? é. Não tô rica. Não, É. olha quanto eu vendi esse mês, mas quanto você gastou? Justamente. Qual foi a lucratividade? É, Qual o seu CMV? E o DRE você É, fez? justamente. Você vai de surtar. Pois é, justamente. E o ticket médio, qual é o ticket médio do seu cliente? Muita gente não sabe, não. Ticket médio. Então, tem que estudar. Mesmo que a gente Gestão contrate... financeira é muito importante. Mesmo que contrate uma assessoria para fazer gestão financeira ou um gestor para a empresa, a gente precisa estar ciente dos processos também. Tem que saber, pelo menos, para onde vai, porque senão qualquer pessoa pode te enganar e é necessário que você também, como o Raylan falou, o empreendedor ele precisa saber de tudo um pouco. Sim. Né? Precisa saber de tudo um pouco. E ele falou de um ditado aqui super legal, que é do trocar o pneu com o carro andando. Eu tenho um também, esse eu lembro, viu? Eu não lembro nem. Eu tenho, empreender é organizar a casa para que seja desorganizada depois. Perfeito. A gente organiza e depois ela desorganiza. A gente organiza de novo. A gente organiza para depois ela ser desorganizada. Então, quando é que eu vou parar? Eu estou empreendendo aqui, quando é que eu vou poder parar, descansar e não pensar em nada? Nunca. Nunca. Infelizmente, você escolheu ser empreendedora? Nunca, meu amor. Never, never. Então, escolheu ser... Precisa de ter proatividade, precisa ser dinâmica, precisa ter criatividade, precisa inovar sempre. Então, são características empreendedoras. Eu falo muito isso no meu perfil do Instagram. São características empreendedoras que você precisa, inclusive, desenvolver. Se você não tem, desenvolve. Claro, é possível desenvolver. Não existe esse ditado. Eu nasci para empreender. Ninguém aqui pode até ter o nome de Gabriela, mas não precisa viver a história de Gabriela, não é isso? Não, eu não nasci para empreender, ou então eu nasci para empreender. Não. Se você nasceu e não consegue empreender, desenvolva características Perfeito. para empreender, que com certeza você será uma empreendedora. Eu também não nasci enfermeira. Eu nasci, fui para a universidade, aprendi as coisas e me formei. Então, do mesmo jeito. Desenvolve características empreendedoras. Quais são? Vai pro Google, vai estudar. Habilidades e vai pro competências o YouTube. tempo inteiro. Estuda, YouTube tá aí, o Google tá aí, livre para todo mundo. Então, desenvolva características empreendedoras que com certeza é sucesso. Muito bom, pessoal. Então, chegando aqui, o bate-papo tá massa, né? Mas chegando aqui já na reta final do nosso podcast de hoje, eu quero que vocês deixem uma mensagem para esse empreendedor. Hoje a gente falou de oportunidade, desafio e de crescimento. O que é que vocês deixam aí de mensagem para esses empreendedores e as pessoas, né, que estão escutando a gente ou assistindo a gente aí? Eu deixo a mensagem da constância. Seja Todo constante. dia a dia. Permaneça constante. Crescer 1% a cada dia. Cresça sempre e permaneça constante. Porque os 2 primeiros anos de qualquer empresa, de qualquer pessoa que vem empreender, vai ser muito difícil. Que você vai estar ajustando. Inclusive, tem um dado que mais de 60% dos CNPJs que são abertos são fechados com 2 anos. Então, assim, é um período que você começa a entender que aquilo ali precisa lhe dar lucro. Às vezes você tem um caixa de investimento, que aquilo ali também já vai acabando com o passar do tempo. Então, assim, seja constante. Se você tem uma ideia, se você tem um propósito, encontre seu propósito dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento, do que você vai fazer. E permaneça consistente, constância.
Não comece um projeto, faça 2, 3 vezes e pare. Não, continue constante, porque é a constância que vai levar a gente ao sucesso. Então, a mensagem que eu deixo aqui é essa. Você que está empreendendo, que quer empreender ou que já empreende, permaneça constante. Massa. Bom, a mensagem que eu deixo é empreenda com propósito. Saiba de fato qual o teu propósito para que você consiga encontrar o nicho exato, né, para você empreender, o nicho que vai te trazer felicidade, vai te trazer retorno de satisfação e essa satisfação vai te gerar rentabilidade, vai te gerar lucratividade. Isso é consequência. Não empreenda primeiro pensando em que eu vou ganhar muito dinheiro nisso, porque de fato é difícil. Não é assim, eu vou empreender porque eu vou ganhar muito dinheiro. Vai rolar. O É a dinheiro consequência. é consequência quando você faz bem feito, quando você faz e está satisfeito pelo que você está fazendo e quando você se torna melhor naquilo que você faz. Então, isso é consequência, dinheiro é consequência. Por quê? Porque você é bom no que você faz, você vive muito bem porque você está fazendo uma coisa que você gosta e as pessoas estão gostando, estão absorvendo, estão entendendo isso, esse propósito, essa essência. Então, empreenda com propósito. Eu não sei com o que vou empreender, eu quero muito empreender e eu não sei ainda, não descobri. Procure profissionais. É necessário, porque a gente não faz tudo sozinho. Não vivemos sozinhos, precisamos de pessoas. Procure profissionais dentro do processo, profissionais para te ajudar e que te esclareça qual o teu propósito de vida, como você pode empreender em algo que vai te trazer enorme satisfação e vai te fazer feliz. Eu, de fato, falo com toda sinceridade, eu sou feliz todos os dias empreendendo no que eu empreendo. Eu sou feliz por isso. Claro que tem dias que eu vou passar raiva do imposto quando chega. Claro que tem dias que... Mas quanto mais impostos, quer dizer que tá mais vendendo. não tem porquê essa história, né? Pare com isso. Mas é verdade mesmo. Eu sei, É verdade. eu sei. Quanto mais depois a gente paga. Dá um ódio, dia Dá 20. raiva. Dia 20 dá um grande ódio, assim. E o de 25 É, e o dia outro 25, é então, tanto, assim, tanto imposto que a Quando gente você vai se perde. pagar seu ICMS, você vai pagar tanto... É tanta sigla. Porque tá comprando. É porque tá comprando, é porque tá vendendo. É Então, porque assim, tá vendendo, não é? Mas uma coisa que é interessante a gente falar também é a qualidade da venda. Às vezes a gente fica preocupado em vender, vender, vender. E qual é a inadimplência? Pra quem que eu tô vendendo? Como é que eu tô fazendo? A galera realmente? tá voltando? Será que a galera tá voltando? Realmente eu tô atendendo a expectativa do meu cliente? Eu tô curando a dor do meu cliente? Então, assim, tem várias coisas que no meio que no caminho do empreendedor a gente tem que começar a analisar. Mas se desprenda disso aí, do imposto. Se desprenda. Pague com felicidade. Comece a pagar com felicidade, que você vai ver o nível energético mudar. Você vai ver a energia. Vou pagar, que coisa boa, Que é. delícia! Não imposto. Ô, gente, sério, Ressignifique, ressignifique. Pronto, já ressignifiquei agora. Deus que sabe. Mas, de fato, é isso. É empreender com propósito, né? Como eu tava falando, às vezes eu fico chateada, mas é normal. Não vai ser todo dia felicidade constante. Oh, que maravilha, eu tô empreendendo. Não, vão ter os altos e baixos. As lutas, as batalhas são todos os dias. A gente Perfeito. enfrenta. A gente mata leão todo dia. Eu já saio de casa assim, vou sair de casa hoje pra matar leão e destruir BO. Eu vou sair de casa para isso, resolver BO. E empreender é resolver problema. É resolver problema dentro da empresa, é resolver problema para as pessoas, é curador de pessoas. Então, empreender é isso. E você precisa ter propósito dentro desse processo. Porque senão fica uma coisa muito chata e ruim de fazer. Ficou só fazendo do mesmo jeito do que qualquer coisa que você faça. E fazer de qualquer jeito. E aí você não se destaca e não entende o porquê você não está tendo sucesso. Então, sucesso no empreendedorismo atinge realmente quem empreende com propósito. Eu tenho outra massa, mensagem aqui muito rapidinho. massa. Provem essa coxinha da sorvete. De verdade. Provem. Agora, ó, vou fazer uma pergunta. Essa mensagem é importante. Qual raiz tem nessa coxinha? Aí, para. Eu não faço a Pergunta mínima ideia. difícil. Porque pra mim é bem parecida com a coxinha da farinha Não de tem trigo. sabor de raiz. É, não tem. Aipim. É Essa de coxinha aipim? é de aipim. Boa. É. Não leva farinha de trigo? Não, Nada, claro que né? não. Nada de Não farinha, me mate, zero não farinha. mate. Gente, sério. Não. Zero farinha é muito boa. É, Tudo. desculpa, Olha. pessoal, vocês vão ter que... Então, galera, Não, quem em Salvador vai ter Vai, a Soulfit. em nome de Jesus. Onde é que a gente te encontra? Vamos aqui pros finalmente. Onde é que a gente encontra vocês? Diga aí, Lila. Então, Soulfit, em Feira de Santana, na Avenida Norte Cerqueira, bairro Sim. Em Salvador, nós estamos já em processo de implantação.
E provavelmente em torno na última semana de setembro, na primeira de outubro, a gente já vai estar inaugurando. Bacana. E o seu arroba? Deixa aí o arroba pra galera já te seguir. @soufitoficial, site www.soufitesaudável.com.br. Tem Soufite Oficial, Soufite Congelados e Soufite Franquia. Rapaz. E Lila, né? E o seu arroba E Lila o também. meu, @Lila_Soufite, ó. Hashtag Soufite já foi. Pronto, Já bota encontra. lá. Encontra E tudo. você, Railan? @Railan no Instagram, Railan com Y, só Railan mesmo. Você vai seguir lá, você vai ver um cantor empreendedor que fala de um bocado de coisa de empreendedorismo, que faz umas dancinhas também, que faz umas palhaçadas de volta e meia, porque a vida... Que é porque super a vida- pai, que eu acompanho. Pois é. Ah, Henry, beijo, Henry. Você vê isso aí, meu. E aqui o Lutz Coworking, @Lutz Coworking. Na minha bio você vai encontrar lá também. E sejam bem-vindos ao Lutz. Conheçam o Lutz, a gente tem aqui esse estúdio podcast, que inclusive você que tem vontade de ter o seu próprio podcast, chegou a sua hora. Aqui a gente tem toda a estrutura que você precisa. Esse cenário pode ser seu, esse microfone pode ser seu. Tudo aqui já é seu. Basta você entrar em contato, manda direct lá, que a gente vai te explicar como funciona, mas a gente quer facilitar a sua vida como empreendedor e também como produtor de conteúdo digital. Aqui é a Casa Digital de Feira de Santana, não só de Feira de Santana, agora da Bahia, né, que a gente está em Salvador. Saudade, Bertinho! Venham pra cá. Então, prazer enorme falar com vocês. Então, conheçam a gente. @Railan no Instagram, @Lutz Coworking. Maravilha! E eu sou Elaine Passos, estou aí como vice-presidente da AGE Bahia. Vocês me encontram no @Elaine Passos, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, no YouTube, Vida Mais Produtiva com a Elaine Passos. E esse foi o nosso AGECast de hoje.